Everyone get in your Bibles, 2 Samuel chapter 13, please. Por favor, abram em 2 Samuel, capítulo 13. Come on, grab your Bible or your smart device. Pega a sua Bíblia ou o seu telefone. 2 Samuel chapter 13. 2 Samuel, capítulo 13. I have several scriptures I need to read this morning. Tem várias escrituras que eu preciso ler nessa manhã. I usually would not read a lot of scriptures on Sunday morning, Normalmente eu não leio muitas escrituras no culto de domingo de manhã. but I want to make sure I give you context for the message I believe the Lord has given me to give to you today. Mas eu preciso garantir que eu vou passar para vocês o contexto que o Senhor me pediu para passar hoje. We don't read our Bible enough, A gente não lê a nossa Bíblia o so it's suficiente. okay for us to read this morning. Então tá tudo bem a gente ler nessa manhã. Amen. Amém? We're going to start the year off right. A gente vai começar o ano do modo certo. 2 Samuel chapter 13. 2 Samuel, capítulo 13. We're going to start at verse 1. Nós vamos começar no versículo 1. And when you have it in your Bible, say amen. E quando você então tiver com a sua Bíblia pronta, você diga amém. Verse 1, read. E sucedeu depois disso que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa cujo nome era Tamar. E Aminon, o filho de Davi, a amava. E Aminon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Aminon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Aminon, porém, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, e o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil. E ele disse: Por que estás tu, sendo o filho do rei, magro dia após dia? Não me contarás? E Aminon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: Deita-te na tua cama e faz-te enfermo, e quando teu pai vier para te ver, diz a ele: Rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir a me dar alimento, e preparar a carne à minha vista, para que eu possa vê-la comer da sua mão. Assim Aminon se deitou e se fez de enfermo. E quando o rei veio para ver, Aminon disse: Retirai de mim todos os homens. E se retiraram todos os homens de diante dele. E Aminon disse a Tamar: Trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ela havia feito e os trouxe à câmara para Aminon, o seu irmão. E, quando ela o trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: Vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faças essa loucura. E eu, para onde farei ir a minha vergonha? E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis atentar à sua voz, mas, sendo mais forte que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então Aminon odiou-a sobremaneira, e de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Aminon disse a ela: Levanta-te e vai-te. Versículo 16. E ela disse a ele: Não há motivo. Esse mal que me despedires é maior do que outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então ele chamou seu servo que lhe servia e disse: Retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. Agora versículo 20. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Aminon, teu irmão esteve comigo. Ou melhor, e Absalão, seu irmão, disse a ela: Aminon, teu irmão, esteve contigo? Mas segura agora a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão. Não te turbes com esta coisa. Assim, Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Mas quando o rei Davi ouviu essas coisas, ficou muito irado. 22. E Absalão não falou nem bem nem mal com seu irmão Aminon, porque Absalão odiou Aminon, porquanto ele havia forçado a sua irmã Tamar. Amen. Amém. Thank you so much, Andre. Obrigado, André. That's a lot of reading. É muita leitura. Today I want to speak to you from the topic entitled Discerning the Chaos. Hoje eu quero falar com vocês com uma mensagem com o título de Discernimento no Caos. Discernindo o caos. I know this is a very dark text that we read this morning. Eu sei que esse é um texto muito sombrio que nós acabamos de ler. But I pray that we would see the light of Jesus Christ even in this message. Mas eu oro para que nós recebamos a luz de Jesus Cristo através dessa mensagem. Discernment. Discernimento. As Pentecostals or Spirit-filled believers, we make a lot of emphasis on the gifts of the Spirit. Enquanto pentecostais, a gente enfatiza muito nos dons do Espírito Santo.
We talk about speaking in tongues. Nós falamos sobre falar em línguas. We talk about the gift of healing. Falamos sobre o dom de cura. We're excited about the gift of prophecy. Nós ficamos empolgados com o dom da profecia. We talk about the gift of faith and the gift of miracles. Falamos dos dons da fé e milagres. But the day we're living in, I believe we should embrace the gift of discernment. Mas nos dias atuais, eu creio que nós deveríamos abraçar o dom de discernimento. Because we're dealing with a spirit of strong deceit. Porque nós estamos lidando com o espírito, Deceit. Manipulation. estamos lidando com o espírito de enganação, manipulação. The closer we get to the coming of the Lord, it's going to be very complicated. O mais perto que nós nos aproximamos do Senhor, as coisas elas começam a ficar mais complicadas. The Bible even says that the spirit of the Antichrist is going to perform miracles. A Bíblia fala que inclusive o espírito do anticristo faria milagres. Everything that is spiritual is not holy. Nem tudo aquilo que é espiritual é santo. And everyone who goes to church are not genuine. E nem todo mundo que vai para a igreja é genuíno. You got to have discernment. Você precisa ter discernimento. Discernment tells the difference between what's right and what's wrong. Discernimento fala qual que é a diferença entre aquilo que é certo e errado. What's holy and what's not holy. O que é santo e o que é profano. Discernment separates God's spirit from the enemy's spirit. Discernimento separa o espírito de Deus do espírito do inimigo. It also tells you the difference between God's spirit and our human E spirit. também fala para nós a diferença entre o espírito de Deus e o nosso espírito humano. Just because you have something in your mind Só porque você tem algo na sua mente, does not mean God put it in your mind. não significa que Deus colocou na sua mente. Just because you had a dream Só porque você teve um sonho, does not mean God gave you that dream. não significa que Deus te deu You esse sonho. need discernment. Você precisa de discernimento. Because everyone who speaks well to you are not your friend. Porque nem todo mundo que fala muito bem com você é o seu amigo. Hallelujah. Gotta have discernment. Você precisa ter discernimento. Discerning the chaos. Discernindo o caos. Discerning the chaos. Discernindo o caos. This message may not be too exciting today. Talvez essa mensagem não seja tão empolgante hoje. But if you listen to this message today, Mas se você ouvir essa mensagem hoje, you will not have to repeat 2025. você não vai precisar repetir 2025. Hallelujah. We read 2 Samuel chapter 13. Nós lemos 2 Samuel capítulo 13. There are several individuals we talk about in this chapter. Falamos de muitos indivíduos nesse capítulo. But if you look at the complete book, I believe the main protagonist of 2 Samuel is David. Mas se você olhar para esse livro inteiro, eu creio que você vai entender que o protagonista, ele é Davi. David is a man after God's own heart. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. We know David. Nós conhecemos Davi. We love David. Nós amamos Davi. We name our children David. Nós nomeamos nossos filhos Davi. Are there any Davids here? Será que tem algum Davi aqui? No, David. Oh, okay. Amen. Thank you, David. Obrigado, Davi. We love David. Nós amamos Davi. But when we say we love David, we love Psalm 23 David. Quando nós falamos que nós amamos Davi, a gente ama o Davi do Salmo 23. The Lord is my shepherd, David. O Senhor é meu pastor, Davi. But David is more complicated than that. É esse tipo de Davi que a gente ama, mas Davi é um pouco mais complicado que He is isso. gifted, but he's complicated. Ele tem dons, mas ele é complicado. He's anointed, but he's complicated. Ele é ungido, mas ele é complicado. And I know some gifted people that are E complicated. eu conheço algumas pessoas com dons que são I complicadas. know some anointed people that are complicated. Eu conheço pessoas ungidas que são complicadas. I'm talking about you. Eu estou falando sobre você. Lay hands on yourself Coloque as mãos sobre você. and say, I am loved by God Fale, eu sou amado por Deus and I am very complicated. e eu sou muito complicado. Yes. Anointed, but complicated. Ungido, mas complicado. I love communion. Eu amo a ceia. I started this year off with communion Nós começamos esse ano com a ceia, com a comunhão. because communion reminds us that our sins are forgiven. Porque a ceia nos lembra que nossos pecados foram perdoados. Communion reminds us that when we could not get to God, God came to us. A ceia nos lembra que quando a gente não conseguiu chegar ao Senhor, Ele veio até nós. You don't take communion because you've been perfect. Você não toma a ceia porque você é perfeito. You take communion because you are positioned. Mas você toma a ceia porque você se posiciona. Hallelujah.
Where are we positioned? Onde nós estamos nos posicionando? We are seated with Christ. Nós estamos sentados com Cristo. Hallelujah. We're seated with Christ. Nós estamos sentados com And Cristo. what did Christ say on the cross? E o que Cristo falou na cruz? It is finished. Está consumado. That's why we're not standing in Christ. É por isso que a gente não permanece em We are Cristo, seated in mas nós Christ. estamos sentados em Cristo. We are seated in His completed work. Nós permanecemos nesse trabalho completo. We are not saved because of what we did. Nós não fazemos isso por aquilo que nós fizemos. We are saved because of what Jesus Não did. somos salvos pelo que fizemos, mas salvos pelo aquilo que Cristo fez. Hallelujah. Our sins are forgiven. Os nossos pecados são perdoados. We who have trusted Jesus, Aquele que confia em Cristo, em our Jesus, sins are forgiven. todos os pecados são perdoados. But I need to remind you something. Mas eu preciso te lembrar de algo. Just because your sins are forgiven Só porque os seus pecados são does perdoados, not mean you won't have to walk out some consequences. não significa que você não vai ter que passar por algumas consequências. Your decisions matter. As suas decisões importam. I said your decisions matter. Eu disse que as suas decisões importam. We're living in a day Nós estamos vivendo num tempo where people don't give credit to God for any good thing that happens, onde as pessoas não dão um crédito das coisas boas que acontecem a elas a Deus, but they give God all the credit when bad things happen. mas dão para o Senhor todo o crédito quando as coisas ruins acontecem. Why did God let this Por happen? que o Senhor permitiu isso acontecer? Why did God let this happen to Por que me? o Senhor deixou isso acontecer comigo? Remember that when you're being blessed. Se lembre disso quando você estiver sendo abençoado. Where are you when you have a good job? Onde você estava quando você tinha um trabalho bom? Where are you when you're making plenty of money? Onde você estava quando Are you still coming você to estava fazendo church? muito dinheiro? Será que você estava vindo para a igreja ainda? Hallelujah. Hallelujah. We need to be reminded, Nós precisamos ser lembrados although God is sovereign, que ainda que Deus seja soberano, some of us are living in a situation alguns de nós estão vivendo em uma situação because of the decisions we've made. por conta das decisões que tomamos. And here in the beginning of this year, E aqui, no começo desse ano, I want us to discern the chaos. eu quero que a gente discerna o Because caos. God wants to break the patterns. Porque Deus ele quer quebrar padrões. God wants to break the cycles. Ele quer quebrar ciclos. And if we don't take a moment and look at it, E se você não reservar um momento if para we olhar don't para isso, examine it, se você não examinar we isso, will be in a new year a gente vai estar num ano novo, doing the same thing. fazendo a mesma coisa. We'll be in a new year Estaremos num ano dealing with novo, the same situation. lidando com as mesmas But is there situações. anybody here today? Mas existe alguém aqui nessa You manhã? are determined Você está to determinado break the demonic pattern. para quebrar os padrões Break demoníacos, the pattern over your marriage. quebrar os padrões do seu casamento, Break the pattern over your mind. quebrar os padrões da sua Break the mente, pattern over your emotions. quebrar os padrões das suas emoções. I refuse to repeat last Eu year. me recuso a repetir o ano I passado. refuse to repeat the last Eu 5 me years. recuso a repetir o God ano has more for passado. me. Deus tem mais para mim. He has called me to more. Ele me chamou para mais. Somebody shout hallelujah. Alguém grite aleluia. So we got to discern the chaos. Então nós precisamos discernir o caos. We got to examine the situation. Precisamos examinar a situação. Because if I ask you what's wrong with your marriage, Porque se eu perguntar para você o que está errado com o seu you casamento, will tell me it's your spouse. você vai falar para mim que é o seu cônjuge. If I ask you why you're not growing spiritually, Se eu te perguntar por que você não está sendo you espiritual, will tell me it's the church. você vai falar que é a igreja. But Paul says something. Mas Paulo disse algo. He says, "Oh wretched man that I am, Ele falou: ah, que miserável homem que sou. who shall deliver me from me? Quem é que vai me libertar de mim mesmo? No one has stopped you like you have stopped you. Ninguém parou você como você parou No one você has mesmo. held you back like you've held you back. Ninguém segurou você como você But se segurou. I'm making a decision today. Mas eu tomo uma decisão hoje. I can't do anything about the Eu não past. posso fazer nada sobre o passado. I can't do nothing about last Eu year. não posso fazer nada sobre o ano But I'm passado. making a sober decision. Mas eu tomo hoje uma decisão sóbria. I'm making a sober decision. Eu tomo uma decisão sóbria. I want to follow God. Eu quero seguir a Deus. I'm making a decision for Eu Jesus. tomo uma decisão por Cristo. Even if that decision is against my own Mesmo que essa feelings. decisão vá contra os meus Even if my sentimentos. decision is against my own Mesmo desires. que essa decisão vá contra os meus desejos. Lift your hands Levante as suas mãos and shout, I want what God wants. e grite: eu quero o que Deus quer. Come on, say it again. I want what God Mais wants. uma vez, grite: eu quero o que Deus quer. You know, the Bible says
if you delight yourself in the Lord, He'll give you the desires of your heart. A Bíblia fala que se você se agradar do Senhor e ficar com o Senhor, Ele vai cumprir os desejos do seu coração. If you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Se você tiver prazer no Senhor, Ele vai dar os desejos do seu If you coração. delight yourself in the Lord, He'll give you the desires of your heart. Se você tiver prazer no Senhor, Ele vai cumprir os desejos do seu coração. But you gotta first delight yourself in the Lord. Mas primeiro você precisa ter prazer no Senhor. That's first. É isso que tem que acontecer primeiro. The priority is delighting yourself in the Lord. A prioridade é ter prazer no Senhor. Your priority is intimacy with God. A sua prioridade é intimidade com Deus. Because God knows this. Porque Deus sabe disso. If you delight yourself in Him first, Se você tiver prazer nele primeiro, some of your desires will change. alguns dos seus desejos vão mudar. Because some of the things you think you want, you don't want. Porque algumas coisas que você acha que você quer, você na verdade não Some of quer. the things you think you desire, you don't desire. Algumas coisas você acha que deseja, But mas if você you não delight deseja. yourself in the Agora, Lord, quando você tem prazer He no will begin Senhor, to change your desire. Ele começa a mudar o seu He desejo. will begin to change your Ele mindset. começa a mudar a sua mentalidade. When you delight yourself in the Lord. Quando você se deleita no Senhor. And that's why somebody needs to make a decision today. É por isso que alguém hoje precisa tomar uma You decisão. are starting in January. Você está começando agora em And you're janeiro. going to delight yourself in the E Lord. você vai se deleitar no You're Senhor. going to get up in the morning and pray. Você vai levantar todas as You're manhãs e going to open orar. up your Bible and study. Você vai abrir sua Bíblia e I estudar. can't do anything about the Não past. posso fazer nada sobre o meu passado. This is the day the Lord has Mas made. esse é o dia que o Senhor This is fez. the day the Lord has Esse é o made. dia que o Senhor fez. I will E rejoice. eu vou me alegrar. Be glad in it. Eu vou me alegrar nele. God made the day, O Senhor fez o dia. but it's your decision of how you will respond to the day. Mas é a sua decisão em como responder ao dia. Push somebody, tell them you gotta make a decision. Empurra alguém aí e fala, você precisa tomar uma Come decisão. on, push them. Tell them Fala, you got to empurra make a decision. empurra essa pessoa e fala, You você tem que said tomar uma decisão. you may have said you've never heard the voice of God before. Talvez você disse que nunca ouviu a voz de Deus antes. You may say you've never felt God before. Talvez você diga que nunca sentiu ao Senhor antes. Push somebody. Empurra alguém. Push them. Empurra. Push them. Empurra. And tell them you just felt God. E fala, você acabou de sentir He Deus. wants you to know. E Ele quer que você You need to saiba. make a decision. Você tem que tomar uma You need to decisão. make a decision. Você tem- And some of you, that's what happened to you last year. E para alguns de vocês é exatamente o que aconteceu no ano passado. You weren't lured in with drugs. Você foi atraído para drogas, You weren't lured in with alcohol. atraído para o álcool, You were lured in by your good heart, e você também foi atraído para o seu coração bom, your good intentions. as suas boas intenções. You can have good intentions Você pode ter boas intenções and get swallowed up, e ser engolido por elas. where people will drain you of your anointing. As pessoas elas vão sugar a sua They unção. will drain you of your energy. Elas vão te sugar da sua They will energia. deplete you of your Eles resources. vão fazer com que vocês fiquem escassos de They recursos. always need help. Eles sempre precisam de They ajuda. always need prayer. Eles sempre precisam de They oração. always need counseling. Sempre precisam de conselhos. The enemy will anoint people to destroy your family. O inimigo vai ungir pessoas para destruir a sua família. Because you start giving more time to somebody else than you do your family. Porque você começa a dar mais tempo para as outras pessoas do que a sua própria família. You start spending more time with your friends than you spend time with God. Você passa mais tempo com seus amigos do que você passa com o Senhor. But Bishop, they need me. Mas bispo, eles precisam de mim. What are they going to do if they don't have me? O que eles vão fazer se eles não me tiverem? They will find someone else to use. Eles vão encontrar outra pessoa para usar. You cannot give what you do not have. Você não pode dar aquilo que você não tem. Glory be to God. Come on, tell the people on your road. Tell them. Fala pra pessoa na sua fileira aí. Tell them, don't run out the church. Don't run out the Fala para a church. pessoa, não corra da Tell them the igreja. Holy Ghost is speaking. Não fuja da igreja, o We're Espírito Santo está exposing falando. the devil. Nós estamos expondo o We're diabo. exposing his strategy. Estamos expondo as suas Because this estratégias. is going to be a prosperous year. Porque esse vai ser um ano This is próspero. going to be a blessed year. Esse ano vai ser abençoado. Somebody lift up your hands Alguém levante a sua mão aí and shout, I'm making better decisions. e grite: eu vou tomar melhores decisões. Come on, I'm making better decisions. Eu vou tomar decisões melhores. Please be seated. Por favor, se sente. Amnon did what Jonadab said to do.
Aminon então fez aquilo que o Jonadab falou para He fazer. pretended like he was sick. Ele fingiu que estava doente. His sister Tamar came to see him. A sua irmã Tamar veio vê-lo. When she got ready to feed him, E quando ela se preparava para alimentá-lo, he said to her, "No, ele falou para ela, não, put everybody out of the room." tira todo mundo aqui do quarto antes. See, a sign that you're operating in sin Veja, um sinal de que você está operando em is when pecado you have to operate in é secrecy. quando você precisa operar em segredo. If it's holy, it doesn't have to be a secret. Se é santo, não tem que ser segredo. Oh, hallelujah. 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 I'm telling you, Estou falando. be very careful. Tenha cuidado. Be careful of people who will sit in meetings and don't say anything. Cuidado com pessoas que participam de reuniões e não falam But nada. after the meeting, they will call you and have a conversation. Mas depois que a reunião acaba, eles te ligam e eles têm uma conversa contigo. You ought to tell them, if you didn't say anything in the meeting, don't say anything to me now. Você precisa falar para eles. Se você não falou nada durante a reunião, não adianta ligar para falar agora. If it's holy, it don't have to be a secret. Se é santo, não tem que ser segredo. How? I don't know how to handle you Eu não sei como lidar com você. because you won't speak to me in public, Porque você não fala comigo em público. but you'll send me private messages on social media. Mas você me manda mensagens privadas nas redes sociais. Hallelujah. Araboshia. I want to talk to some of you in this room Eu vou falar com alguns de vocês nesse lugar. that you think you're in a relationship, Você pensa que você está num relacionamento, but it's a secret. mas é segredo. You're too important to be anybody's secret. Você é muito importante para ser o segredo de alguém. You're too valuable to be anybody's secret. Você é muito valioso para ser o segredo de qualquer pessoa. Amnon says, put everybody out of the room. Aminon disse, tire todo mundo do quarto. That's speaking of a lack of accountability. Aqui está falando da falta de responsabilização. We all need accountability in our lives. Todos nós precisamos de responsabilização nas nossas That's vidas. the purpose of the church. Esse é o propósito da igreja. I know some of you don't want church anymore. Eu sei que alguns de vocês não querem mais a igreja. You don't mind visiting a church sometimes. Talvez você visite a igreja algumas vezes, I don't want to be a part of a church. mas você não quer ser mais parte da I igreja. grew up in church. Eu cresci na igreja. I don't need church to be saved. Eu não preciso da igreja para ser salvo. But you do need church to be effective. Mas você precisa da igreja para ser You efetivo. need church to develop you. Você precisa da igreja para se It's a desenvolver. community. É uma comunidade. It's not about control. Não tem a ver com controle. It's about accountability. Tem a ver com responsabilização. The Bible says when two walk together, A Bíblia fala que quando dois andam if one juntos falls in the ditch, e um cai no poço, the other one can pull him out. o outro pode tirá-lo daquele You lugar. need to be a part of a community. Você precisa fazer parte de uma Because you comunidade. need people who will call you Porque você precisa de pessoas para te and chamarem, say, hey, I didn't see you at church today. ligarem e falarem: "Ei, eu não te vi na igreja hoje. You told me it was going to be different this year. Você me falou que esse ano seria diferente." You need people who will remind you of what you said you were going to do. Você precisa de pessoas para te lembrarem daquilo que você disse que You faria. need people in your life that will challenge you to pray. Você precisa de pessoas para desafiarem You need vocês a people in orarem. your life that will challenge you to fast. Precisa de pessoas para te desafiar a jejuar. You need people in your life that will challenge you to eat healthy. Você precisa de pessoas para te desafiar a comer de forma saudável And exercise. e se exercitar. All of it is holy. Tudo isso é santo. Yes. If you show me your friends, Se você me mostrar os seus amigos, you will show me your future. você vai me mostrar o seu futuro. The Bible says A Bíblia diz he put everybody out of the room. que ele tirou todos do quarto. Tudo bem, igreja? Is everything alright, church? Okay, all right. He put everybody out of the room, Ele tirou todos do quarto. and then he grabbed her. E aí ele pegou ela. And listen what she says. E escute o que ela falou. Don't do this. Não faça isso. Don't do this. Não faça isso. This is going to affect me, Isso vai me afetar and it's going to affect you. e vai afetar a você também. I will be damaged. Eu vou ter esse dano. You will look like a fool in Israel. E você vai parecer como um tolo para todo Israel. But even after she warned him, Mas mesmo depois de avisá-lo, he still grabbed her. ele ainda assim a pegou.
And that's when you start losing your sobriety. E aí é nesse momento que você começa a perder a sua sobriedade. This is when you get intoxicated. É quando você começa a se intoxicar. Where you stop considering the consequences of your actions. Quando você para de considerar as consequências das suas This ações. is when you start getting drunk. É aí que você começa a ficar embebecido. When you forget that what you do will affect your family. Quando você se esquece que aquilo que você faz afeta a sua família. What you do will affect your children. O que você faz afeta os seus filhos. No matter the consequences, Não importa as consequências. he still grabbed her. Ele ainda assim pega ela. Wow. 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 And the Bible says, E a Bíblia diz when he was finished with her, que quando ele terminou com ela, he put her out. ele simplesmente a dispensou. And some of us got a very hard revelation last year. Alguns de nós tivemos uma revelação muito difícil no ano passado. One of the hardest revelations you will ever receive. Uma das revelações mais difíceis que It's você this pode fact. receber é este fato. There are some people who don't want you. Que alguém que não quer você, They just want what you have. eles não querem você, eles querem aquilo que você tem. There are some people, Existem pessoas, they don't love you for you. eles não te amam por você. They love you for the way you make them feel. Eles te amam pela forma com que você faz com que eles se sintam. Yes. They are okay with you as long as you're helping them. Tá tudo bem, tá tudo bem com eles, contigo enquanto você está ajudando But eles. they don't want you to have your own individuality. Mas eles não querem que você tenha a sua própria individualidade. Yes. They're fine with you as long as you're celebrating them. Não, eles gostam de você contanto que você esteja celebrando eles. But they don't want you to have your own celebration. Mas eles não querem que você tenha a sua própria celebração. But look at somebody, tell them, I'm not going to apologize. Mas olha para alguém e fala, eu não vou pedir desculpas. Tell them, I'm going to celebrate what God is doing for me. Mas eu vou celebrar por aquilo que o Senhor está fazendo em mim. I want to see if I have any jealous people in here. Eu quero saber se eu tenho alguém aqui que tem ciúmes. I want you to take 5 seconds Quero que você reserve 5 segundos and praise God e louve ao for Senhor what He's doing for the person beside you. por aquilo que Ele fez para as pessoas que estão do seu lado. I'm not jealous of you. Eu não tenho ciúmes de você. I'm not in competition with you. Eu não tenho inveja de você. Eu não estou I em want to see you competição. blessed. Eu quero ver você ser abençoado. Live. Viva, viva e viva. I'm almost finished. Eu estou quase finalizando. So good to have you here. É muito bom ter você aqui, pastor. The Bible says He put her out. A Bíblia fala que Ele colocou ela para fora. And please go back and read this chapter. E por gentileza, volte e leia esse capítulo. The Bible says He locked the door behind her. A Bíblia fala que Ele trancou a porta conforme ela saiu. This is when you're dealing with a strong spirit of manipulation. É isso que acontece quando você luta contra um espírito forte de manipulação. Are you ready? Você está pronto? This is the spirit of manipulation. Esse é o espírito de The manipulação. spirit of manipulation is when people do you wrong and make you feel guilty for it. Esse espírito de manipulação é quando as pessoas erram contigo, mas elas fazem com que você pareça o errado. They cheated on you, Eles traíram você. and now they're saying you don't trust me. E aí eles começam a falar, mas você não confia em mim? Spirit of manipulation. Espírito de manipulação. He locked the door behind her, Ele fechou a porta quando ela saiu, trancou. and she didn't want to leave. E ela não queria ir embora. Some of you have been under that demonic oppression. Alguns de vocês estão debaixo dessa opressão demoníaca. You are still trying to hold on to something that damaged you. Você ainda está tentando se apegar e segurar naquilo que acabou You de te are machucar. you're still trying to hold on to somebody who hurt you. Você ainda está tentando se agarrar a uma pessoa que acabou de te machucar.
They blocked you on social media. Eles bloqueiam vocês nas redes You sociais, should have been blocking them. sendo que vocês deveriam bloquear eles. But you've been under a strong spirit of Mas manipulation. você está debaixo de um espírito forte de manipulação. I come to break that spirit off of you. Eu que vim aqui para quebrar esse espírito I que está come to agindo. break that cycle off of you. Eu vim para te quebrar esse Some ciclo. of you been in that emotional cycle. Alguns de vocês estão nesse ciclo You emocional. keep going back. Você continua indo, voltando You atrás. keep going back. Você continua voltando I atrás. come to destroy that yoke in the name of Mas eu Jesus. vim agora para destruir I esse need jugo em nome de somebody Jesus. open up your mouth Eu and shout preciso de now. alguém aqui abrindo a Come sua on. boca We e gritar. break every cycle. Nós quebramos todo o ciclo. We break every Grite, cycle. nós quebramos todo o We ciclo. break every Nós cycle. quebramos todo o We ciclo. break every cycle. Nós quebramos todo o We ciclo. break every cycle. Nós quebramos todo o We ciclo. break every cycle. Nós quebramos todo o We ciclo. break it off of your mind. Nós quebramos o ciclo da sua We mente. break it off of your heart. Nós quebramos ele no seu We coração. break it off of your spirit. Quebramos esse ciclo do seu Oh, come espírito. on, clap your hands and Vamos e aplauda, aplauda, aplauda. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Glória a Deus. God didn't send this message to punish you today. Deus não mandou essa mensagem hoje para te punir. God sent you this message because He wants you to make up the lost time. Ele te mandou essa mensagem hoje porque Ele quer que você corra atrás do tempo perdido. God said, I want to give time back to you. Ele fala, eu quero dar o tempo de volta para Because você. some of you in this room tonight, Alguns de vocês hoje, nessa manhã, you're supposed to be somewhere different. você deveria ser alguém diferente. You should be somewhere different in your walk with God. Você deveria ser alguém diferente na sua caminhada com You Deus. should be somewhere different in your education. Deveria ser de pessoas diferentes na sua You should exortação. be somewhere different in your prayer life. Deveria ser uma pessoa diferente na sua You vida de should be oração. somewhere different in your finances. Deveria ser alguém diferente nas suas But finanças. because of a spirit of manipulation, Mas por conta do espírito de manipulação, it has held you captive. ele te manteve But I cativo. come to tell you deliverance is in the room. Mas eu vim para falar que a libertação está aqui. Deus queria que você estivesse aqui, porque a libertação está The aqui. yoke will be destroyed. Você era para você The ser yoke destruído. will be Ou destroyed. melhor, o jugo vai ser quebrado Because agora, of the anointing. por conta da unção. I need you to grab somebody by the hand Eu preciso que você pegue alguém pela mão and tell them there's somewhere I need to be. e fale para eles, existe um lugar que eu preciso estar. Come on, tell them there's somewhere I need to be. Fala para essa pessoa, existe um lugar que eu Tell preciso them I estar. got an appointment. Eu tenho I got an appointment with destiny. eu tenho um compromisso com o destino. Tell them I got an appointment with purpose. Eu tenho um compromisso com propósito. Fala para essa pessoa. Please be seated. Por favor, pode se sentar. Amnon locked her out. Aminon trancou ela do lado de fora. She's now broken. E agora ela está quebrada. She goes to the house of her brother Absalom. Ela vai para a casa do seu irmão Absalão. Isn't that something? Não é algo que aconteceu? One brother damaged her, Um irmão causou danos a ela, but another brother healed her. mas o outro irmão a curou. God has somebody. Deus tem alguém. Hallelujah. God will send you somebody. Deus vai enviar alguém para você.
somebody who won't judge you. Alguém que não vai te julgar. Hallelujah. God got somebody Deus, ele tem alguém. that when you feel like you can't walk, Quando você achar que você não consegue they mais will andar, be your legs. ele vai ser a sua perna. God got somebody Tem alguém who won't ask you no que questions, vai te fazer perguntas. but they'll pick you up in their spirit. Ele vai levantar você no espírito. They will pray for you. E ele vai orar por você. Absalom asked her, Absalão pergunta para ela: "What's wrong?" o que aconteceu? Then he says, Então ela diz: "Did your brother do something to you?" ele pergunta, na verdade, seu irmão fez algo para você? She didn't say anything. Ela não falou nada. He asked no more questions. E ele não precisou mais fazer perguntas. And she moved in his house. Ela se mudou para a casa dele. She was protected Ela foi protegida in his house. na sua casa. She recovered Ela se recuperou in his house. na casa dele. God brought you here today. Deus trouxe você hoje aqui. He wants you to recover in this house. Ele quer que você se recupere nesta casa. Because some of you in this room, Alguns de vocês neste lugar, grief tried to break you last year. você passou o ano todo, o ano passado em luto. Depression tried to break you. A depressão e o luto tentaram te quebrar no ano passado. Anxiety tried to kill you. A ansiedade tentou te quebrar no ano passado. There are some family situations that you have not talked about. Que você não fala sobre, Hallelujah. But you're recovering in this house. mas você vai se recuperar nesta casa. Thank you for your patience. Obrigado pela sua paciência. I need to quickly bring this message to an end. Eu preciso rapidamente finalizar essa mensagem. David heard about it, Davi ouviu sobre isso. and the Bible said he got angry. E a Bíblia diz que ele ficou nervoso. He didn't do anything, Ele não fez nada, but he got angry. mas ele ficou nervoso. The Bible says Absalom said nothing. A Bíblia fala que Absalão não disse nada. Just because people are not speaking does not mean they're not thinking. Só porque as pessoas não estão falando, não quer dizer que elas não estão pensando. Absalom was angry on the inside. Absalão, ele estava nervoso no seu interior. You need to pray for the men in your family. Você precisa orar pelos homens da sua casa. Just because they're not crying does not mean they're not grieving. Só porque eles não estão chorando, não quer dizer que eles não estão passando por luto. Pray for the men in your family. Ore pelos homens da sua casa. Just because they're not speaking does not mean they're not angry. Só porque eles não estão falando, não significa que eles não estão nervosos. When you do not deal with your anger turns into rage. Quando você não lida com o seu nervosismo, esse nervosismo ele se torna muito pior, ele se intensifica. Suppressed emotions do not disappear. Emoções suprimidas, elas não somem. Suppressed emotions leak out into other relationships. Emoções suprimidas, elas vazam para outros relacionamentos. If you don't deal with the anger toward your parents, Se você não lida com o nervoso em relação aos seus pais, it will bleed into the relationship with your wife. você vai acabar sangrando no seu relacionamento com a sua esposa. If you don't deal with your anger from your job, Se você não lida com a raiva do seu trabalho, you will bleed on your children. você vai sangrar nos teus filhos. And some of you in this room, E alguns de vocês neste lugar, you have some childhood trauma. vocês têm alguns traumas da infância. And this is bigger than you. E isso é maior do que você. You need to be healed. Você precisa ser curado. Because if you're not healed, Porque se você não for curado, what happened in the past o que aconteceu no passado is going to affect your present. vai afetar o seu presente And it's going to destroy your e future. vai destruir o seu futuro. You will become the very thing you hated. Você vai se tornar aquilo que você odiou. Hear me in the Holy Ghost. Me escute aqui no Espírito Santo. The Bible says A Bíblia diz: Absalom said nothing. Absalão não disse nada. David was angry, Davi estava nervoso, but he didn't do nothing. mas também não fez nada. Absalom was angry, Absalão estava nervoso, but he didn't say nothing to Amnon. mas ele não falou nada para Aminon. Whether good or bad, Nada bom, nada ruim. just like, hello, Ele só falou: oi, let me tell you. deixa eu falar algo para você. Just because I'm not talking Só porque eu não tô falando, does not mean I don't know what you said about me. não significa que eu não sei aquilo que você falou sobre mim. Yes. Oh, Pastor Senor, Sim, a paz do Senhor. I see you. Mas eu sei, eu conheço você.
Just because you don't say anything at your job Só porque você não falou nada no seu trabalho, does not mean you don't know the conversations. não significa que você não sabe das conversas que acontecem. But if you don't deal with it, Mas se você não lida com isso, it's going to affect the other relationships. começa a afetar os seus outros relacionamentos. Thank you for your patience. Obrigado pela sua paciência. 2 years go by. 2 anos se passam. And Absalom has a festival. E Absalão, ele tem um festival. He is shearing his sheep. Ele está ali cuidando das suas ovelhas. Tirando os pelos, né? Cortando os pelos. He gave the sheep a haircut. Ele estava cortando a lã das ovelhas. Tava toscando, tosando. É isso aí. Isso aí. Aleluia. Português muito complicado. And this is a celebration. Essa é uma celebração. So Absalom invited his family. Absalão, então, ele convida a sua família. Invited all of his brothers. Ele convida todos os seus irmãos. He even invited his father David. Ele convida até o seu pai, Davi. Come to my house. Venham até a minha casa. We can fellowship together. A gente vai ter um momento de comunhão. We can eat together. A gente vai comer junto. And David says, I don't want to do that to you. E Davi diz, não, eu não quero fazer isso com If você. I come, the whole royal court is going to come. Se eu vier, toda a corte vai vir também. You will have to feed all of us. Você vai ter que alimentar todo mundo. Just have your party. Não, tem aí a I sua don't have to festa. come. I Eu don't have to come. não quero precisar vir. Well, Absalom says, well, send Amnon. Absalão fala, não, então envia Aminon. Send my brother Amnon. Envia o meu irmão Aminon. And David says, Amnon? Davi fala, Aminon? David knew what happened. Davi sabia o que aconteceu. But in his mind, maybe time has gone by and Absalom is okay. Mas na mente dele, talvez conforme o tempo passou, Absalão estava ok com tudo. You see what happens when things sit on you? Você entendeu o que acontece quando as coisas passam tempo demais guardadas em você? There's somebody in this room, you need to go home and have a conversation. Alguns de vocês precisam voltar para casa hoje e ter algum tipo de conversa. Hallelujah. You need to have some honest conversations. Vocês precisam ter algumas conversas bem honestas. The Bible says confess and you will be healed. A palavra fala que se você confessar, você vai ser curado. Sometimes it's not about forgiveness. Às vezes não é sobre o perdão, It's about healing. mas é sobre cura. That you need to be able to speak it out of your mouth. E você precisa ser capaz de falar sobre essas coisas com a sua própria boca. There's some individuals in this room right now. Existem algumas pessoas nesse lugar agora, You're still dealing with trauma ainda lidando com traumas because of what somebody in your family did to you. por algo que alguém na sua família fez para você. But to keep the peace, Mas para manter a paz, you just stay silent. você permanece em silêncio. But God wants to heal you Mas Deus quer curar so você you can go forward. para que você possa mover adiante, ir adiante. Absalom says, "Come on, let's have a party." Absalão fala, não, vamos festejar. And David says, "Amnon, David, but Absalom wants you to come to his party." E Davi fala, não vai, porque Absalão quer que você vá para a festa dele. And Amnon shows up. Então, Aminon apareceu na I festa. mean, dressed for the party. Ele foi vestido para a festa. When Amnon walked into the party, E quando Aminon chegou naquela festa, Absalom's men, os homens de Absalão they murdered him. mataram ele. I know it's a very dark scripture. Eu sei que são escrituras bem This is sombrias, what God gave me. mas é o que Deus me deu hoje, desculpa. Desculpa. I'm sorry. They killed him. Eles mataram ele. Absalom held it for 2 years. Absalão segurou isso com ele por 2 anos. See, you see what happened to Amnon when he let lust sit on him? Você viu o que aconteceu com Aminon quando ele deixou que a luxúria tomasse conta dele? You see what happens when David doesn't address it? Você viu o que acontece com Davi quando ele não endereça esse assunto? You see what happens with Absalom when he doesn't deal with it? Você vê o que acontece quando Absalão ele não lida com essas coisas? And the Bible says, E a Bíblia diz when they killed Amnon, que quando eles mataram Aminon, everybody ran. todo mundo fugiu.
We have this expression in America. Nós temos essa expressão lá nos Estados They Unidos, said, when one black person run, all of us run. que diz quando uma pessoa preta corre, todo mundo corre. We don't ask no A questions. gente não faz perguntas, We are not waiting to see what's a going to gente não happen. vai esperar para ver o que está acontecendo. Se Have you você correu, eu have you ever corro. seen a scary movie? Você já viu aqueles Todo Mundo em Pânico, os And there's filmes? one person always wondering, Sempre tem uma pessoa ali se perguntando o que está acontecendo. I wonder what that noise is. Não, eu quero saber o que é aquele barulho. I'm not going to wonder what the noise Eu não is. vou me perguntar o que é aquele I barulho. am out. Eu vou correr. Peace. Tchau. Everybody started running. Todo mundo então começa a correr. And all of a sudden, somebody's saying, David, Aí de repente alguém fala, Davi, all of your sons are dead. todos os seus filhos foram mortos. All of your sons are dead. Todos os seus filhos foram mortos. And David ripped his clothes. Davi, ele rasga suas vestes. Oh my goodness. Ele fala, meu Deus, All of my sons are dead. todos os meus filhos foram mortos. And then a man says, no, David. Mas um homem chega e fala, não, Davi, All of your sons are not dead. não, todos os seus filhos não estão mortos. Just Amnon. Só Aminon. Absalom killed Amnon. Absalão matou Aminon. How did this man know? Como que esse homem sabe? There's no cell phone. Não tem celular? How does this man know Como que esse homem sabia that all of the sons are not dead? que nem todos os filhos foram How does mortos? he know Absalom just killed Amnon? Como ele sabia que Absalão matou só Aminon? When you look in the scripture, Quando você olha para as escrituras, the man who said this to David o homem que disse isso para Davi was a man by the name of Jonadab. era um homem chamado Jonadab. Do you remember Jonadab? Se lembra de Jonadab? Jonadab is the same man Jonadab é o mesmo homem that when Amnon was lusting, que quando Aminon estava com aquela he luxúria, says, all you need to do is have your father to send your sister. ele falou tudo que você precisa fazer com que o seu pai envie a sua irmã. How is it Mas como que é that he knows about the plot of ele- Absalom? que ele sabe sobre a trama de Absalão? I want to live to you. Eu quero deixar isso para você. It was Absalom Isso foi Absalão. that fed the plan to Amnon Foi Absalão que pegou o plano de to Aminon rape his sister. para estuprar a sua It irmã. was Jonadab Foi Jonadab that gave the plan to que Absalom deu o plano também para how to Absalão kill Amnon. como matar Aminon. And it was Jonadab E foi Jonadab that was standing by the king que estava ali do lado do rei, telling him about the plot. falando pro rei sobre essa I trama. want to speak this to Eu you. quero falar para você sobre We isso. are always praying against Jezebel. A gente está sempre orando contra o espírito But de Jezabel. Jezebel is not a secret. Mas Jezabel não é segredo. Jezebel hates the prophets. Jezabel odeia profetas. Everybody knows Jezebel E hates todo the mundo prophets. conhece Jezabel odeia You need profetas. to deal with Jonadab. Você precisa lidar com Jonadab. Jonadab pretends to be a friend. Jonadab ele finge ser amigo. Jonadab pretends to be a family member. Jonadab ele finge ser um membro da sua família. But Jonadab is a manipulator. Mas Jonadab ele é um manipulador. Jonadab is a trickster. Jonadab ele prega So peças. I want to speak to you in this room today. Então eu quero falar com você hoje neste If you lugar. want to break the cycle, Se você quer quebrar o you ciclo, got to bring down Jonadab. nós precisamos derrubar You got to Jonadab. pray against the thing Precisamos derrubar putting ideas in your mind. esse espírito que fica colocando ideias na You got sua to come mente. against the thing Você precisa lutar contra essa coisa that keeps making an impartation que faz com que o nosso of a compartilhar demonic plot. tratam o nosso compartilhar em uma trama demoníaca. Jonadab. Jonadab é esse espírito. Jonadab. I'm finished. Eu finalizei. I gave this scripture to Brother Andre to read for me, Eu dei as escrituras para o irmão André ler para mim, so he would be prepared today. para que ele estivesse preparado hoje. And he asked me in the back, E lá atrás ele me perguntou, before we came out here, antes da gente vir para cá, he says, what's the ending to this? ele me perguntou, mas qual que é o final dessa história? He said, because I read what you told me to read, Eu li aquilo que você me pediu para ler, but how does this end? mas como que essa história acaba? I mean, do we just end it at murder? Ela vai acabar só no assassinato? Well, nós pregamos Jesus. Nós pregamos Jesus. That even in chaos, Mesmo no caos, I see Jesus. eu vejo Jesus. How many can say last year was chaotic? Quantos de vocês podem dizer que o ano passado foi caótico? Come on, speak out of your mouth. I see Jesus. Não fale com a sua própria boca, mas eu vi Jesus.
I see Jesus. Eu vi Jesus. We've talked about David, Nós falamos sobre Davi, Absalom, Absalão, Amnon, Aminon, Jonadab. Jonadab. But there's one person left in this scripture. Mas tem mais uma pessoa aqui nessas escrituras. She's damaged, Ela foi machucada and we don't talk about her no more. e a gente não fala mais sobre ela. Is that what happens to damaged people? É isso que acontece com as pessoas que são machucadas. They just stay damaged, Elas só permanecem machucadas and we don't hear their name anymore. e a gente não ouve mais o nome delas. Let me tell you about Tamar. Deixa eu falar para vocês sobre Tamar. Absalom started having children. Absalão começou a ter filhos. He started having sons. Ele começou a ter filhos. Until one day, Até que um dia his wife's water broke, a bolsa da sua esposa estourou. and out came a daughter. E dali saiu uma filha. And he speaks to his wife E aí ele fala com a sua esposa. and says, I'm going to name her Ele fala, eu vou nomeá-la Tamar. Tamar. I will redeem my sister's name. Eu vou redimir o nome da minha irmã. Somebody in this room, Alguém aqui nesse lugar, the Lord wants to redeem your name. o Senhor quer redimir o seu nome. Stand on your feet. Se coloque de pé. He wants to redeem your name. Ele quer redimir o seu nome. A new year will not change anything if you don't make different decisions. Só porque é um ano novo, não quer dizer que as coisas vão mudar se você continuar tomando as mesmas decisões. You don't have to stay in the chaos. Você não precisa permanecer no caos. Somebody said, I thought you were going to preach Jesus out of this text. Alguém pode até perguntar, eu achei que você iria pregar Jesus através desse texto. I am. Mas eu estou pregando. Out of the chaos of David. Lá do caos de Davi. Obed had a Jesse. Obed teve Jessé. Jesse had a David. Jessé teve Davi. And 14 generations later, E depois de 14 gerações, out of the loins of David, lá do ventre de Davi, came Jesus Christ. veio Jesus Cristo. Out of the chaos, De todo o caos, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Out of the chaos, De todo o caos, came the lily of the valley. veio o lírio dos vales. Out of the chaos, De todo aquele came caos, the Alpha and the Omega. veio o Alfa e o Ômega. Out of the chaos, Daquele caos, came the rock, veio the rock of our a salvation. rocha da nossa salvação. Lift up your hands in this room, Levante suas mãos nesse lugar, because in your chaos, porque no meio do seu caos, Jesus will be revealed. Jesus vai ser revelado. Jesus will be revealed. Jesus vai ser revelado. In your marriage, No seu casamento, Jesus will be revealed. Jesus vai ser In revelado. your children, Nos seus filhos, Jesus will be revealed. Jesus vai ser revelado. Your trauma, Dentro dos seus traumas, Jesus vai ser the revelado. Lord is talking to O you. Senhor está falando com você. You are in this room Você está neste lugar and you need to make a e decision. você precisa tomar uma decisão. I want you to come down this hall Eu right quero que now. você venha por esse corredor agora. Don't wait on anybody Não else. espere por mais ninguém. The Lord has been speaking to you. O Senhor tem falado com você. The entire service. Todo este culto, The Lord has been speaking to you. o Senhor falou com The você. entire message. Toda essa mensagem, You need to make a decision. nós precisamos tomar uma You decisão. need to make a decision. Precisamos tomar uma You need to decisão. make a decision. Precisamos tomar uma You decisão. need to make a decision. Você precisa tomar uma You need to decisão. make a decision. Tomar uma decisão. I don't care what people know about you. Não importa o que as pessoas sabem sobre I você. don't care what you've done. Não importa o que você I don't fez. care how many times you've done Não it. importa quantas vezes você fez. God has not changed his mind. Deus não mudou a mente God dele. has not changed his Deus mind. não mudou a mente God dele. has not changed his mind. Deus não mudou a mente dele. Lord, believers, Vamos, crentes. come on, worshipers. Vamos, adoradores. Lift up your voice. Erga sua voz. Lift up your hands Erga suas and mãos. worship E him. adore Ele. Worship him. Adore Ele. Worship him. Adore Ele.
The Bible says man should not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. I pray that something was spoken in this message today. It spoke to your heart and spoke to your spirit. It was not by accident that you landed on this video. May it be an expression that God is mindful of you. He sees, He knows, and He cares. I want you to stay connected. There are social media pages where you can like and follow, and you can stay connected to what we're doing and where we're going to be. And also, if you want to continue to get these messages, make sure you subscribe to our YouTube channel. It's free of charge. All it costs is an open heart and an open spirit. If you feel led to sow into our ministry, to connect and sow into what we're doing domestically and internationally, there are ways to give. And remember, when you sow, that seed may leave your hand, but it will never leave your life. This is Bishop Younger saying, I know what it feels like to want to stop and want to quit. But whatever you do, don't stop here. Keep going.